Graça e paz, ovelhinha de Cristo. Hoje a tia vai falar para vocês. A tia vai colocar um óculos. Sabe do que a tia hoje vai falar para vocês? Hoje a tia vai falar para vocês sobre o cego de Jericó. É Marcos 10, do 46 ao 52. Mas primeiro nós vamos estar fazendo uma oração, tá bom? Grandioso Deus, Criador do céu e da terra, gostaríamos hoje, ó Pai, de agradecer a Ti, ó Pai. Agradecer a Ti por mais uma semana, agradecer a Ti porque o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Agradecer a Ti, ó Pai, porque o Senhor não desistiu de nós. Agradecer a Ti, ó Pai, pelo nosso alimento, Senhor Jesus. E agradecer a Ti, Senhor Jesus, por mais uma semana que se inicia, ó Pai. Somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pelo levantar, pelo caminhar, pelo falar, pelo ouvir, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus. É o que eu te peço, te agradeço, ó Pai, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. A tia hoje vai falar com vocês sobre o cego de Jericó. O nome do cego de Jericó é Bartimeu. Depois que foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos, quem saiu de Jericó com seus discípulos? Jesus Cristo. Uma grande multidão, tinha uma grande multidão com Jesus Cristo. Jesus Cristo saindo de Jericó com uma grande multidão. E Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado, assentado à beira da estrada. Bartimeu, ele era cego e ficava à beira da estrada pedindo moeda para as pessoas, né? Quando ele ouviu aquela multidão, ele falou assim, vem vindo alguém por aí, né? Aí ele viu aquele monte de gente caminhando. Logo ele percebeu que vinha vindo Jesus Cristo com os discípulos. Vinha vindo Jesus Cristo com os discípulos. E Bartimeu estava aqui sentado. Aí no versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele continuou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão, estava cheia aquela multidão, e ele continuou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que ele calasse a boca. As pessoas, silêncio. E mandava ele calar a boca, fica quieta. Mas ele, cada vez mais, aquela multidão, tudo atrás de Jesus Cristo, e ele cada vez mais, gritando mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse, o que chamasse, Jesus disse, o que chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele,
lançando de si a sua capa, ele colocou uma capa, o cego de Jericó, que é Bartimeu, ele colocou a capa e foi ter com Jesus. Ele colocou a capa dele e foi ao encontro de Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, o que queres que te faça? Jesus falou para Bartimeu, o que queres que te faça? E o cego disse, mestre, que eu tenha vista. Bartimeu, ele podia pedir qualquer coisa para Jesus Cristo. Ele podia ter falado, eu preciso comer, eu preciso de alimento, eu preciso de dinheiro, eu preciso ser um governador, eu preciso... Qualquer coisa ele podia ter pedido. Mas não. O que ele pediu? Eu preciso que eu tenha vista. Por quê? Eu preciso que eu tenha vista. Porque ele era cego. Ele não enxergava. E Bartimeu, ele podia ser cego, né? Bartimeu, ele podia ser cego fisicamente. Mas ele tinha uma visão de águia, falando espiritualmente. Por que ele tinha uma visão de águia? Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. E ele ouviu falar de Jesus Cristo e ele tinha fé em Jesus Cristo. E quando ele viu aquela multidão toda vindo com Jesus Cristo, ele não enxergou, mas ele ouviu, ele sentiu. Por isso que nós também temos que sentir a presença de Jesus Cristo. Nós temos que saber pedir para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus fala que ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Então nós temos que pedir para Jesus Cristo para que Ele leve até o Pai diante do trono. Então, o que Jesus Cristo fez? Com aquele pedido, Jesus Cristo já sabia que a hora que ele passasse ali, Bartimeu ia fazer esse pedido para ele. Porque Jesus Cristo, nosso Deus, ele sabe tudo do que nós precisamos. Ele vê, ele sabe todas as coisas que nós precisamos. Ele sabe o que nós estamos sentindo antes mesmo de nós pedir para ele. Ele sabe. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que ter fé. Nós temos que clamar a Deus, nós temos que orar a Deus para que Ele possa atender nosso pedido. Às vezes Ele não atende nosso pedido porque não é o momento, porque o tempo de Deus é um e o nosso tempo é outro. Mas na hora certa, Deus vai nos ouvir, Deus vai fazer que nós tenhamos aquilo que pedimos. Às vezes nós pedimos uma coisa que não é para o nosso bem. Então, naquele momento, Jesus Cristo fala, não, filho, ainda não é o tempo. Porque a palavra de Deus fala que tem o tempo de colher, de plantar. Tem um tempo de plantar e tem um tempo de colher. Tudo no seu tempo certo. Deus fez as coisas tudo certo. Cada um no seu lugar. E o que Deus fez quando Bartimeu levantou e foi até ele? Deus, ele ouviu o clamor de Bartimeu. Assim, Deus também pode ouvir o nosso clamor. E
52, Jesus fala: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo, o que aconteceu com Bartimeu? Quando Jesus Cristo falou: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu voltou a enxergar. Bartimeu voltou a enxergar. E ele seguiu a Jesus Cristo. Bartimeu voltou a enxergar e ele seguiu a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele estava indo, passou por esse caminho porque ele estava indo para Jerusalém. Jesus Cristo estava indo para Jerusalém. Jesus Cristo estava indo ao caminho para ele ser crucificado. Porque eles estavam indo comemorar a Páscoa. Bartimeu, ele tinha tanta fé, e a resposta de Jesus Cristo foi maravilhosa. Foi maravilhosa a resposta de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou: vai, a tua fé te salvou. Você vê, ele não enxergava, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Então, por isso que a palavra de Deus fala para a gente ouvir e guardar no nosso coração. João 5,24 diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem foi que enviou Jesus? Foi nosso Deus, Todo-Poderoso, né? Tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida eterna. Porque mesmo aqueles que já morreram, já se foram, pai, mãe, irmão, tio, que já deixou esse mundo e foi enterrado, né? Foi sepultado. Aqueles que morreram com Cristo Jesus, que aqui fala, né? Que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Então, passou da morte, vai morrer, vai se enterrar tudo, para a vida. Então, eles vão ser ressuscitados e vai ter a segunda chance, que vai ser em Cristo Jesus. Que nós vamos morar no céu com Cristo Jesus. Olha que maravilha, olha que coisa boa servir a Deus. Nós temos a segunda chance. A gente vive aqui na terra e aqueles que crê no nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador do céu e da terra, aqueles que entregam a sua vida a Jesus, aqueles que se converterem em espírito e em verdade, esses vão ser salvos. Nós vamos ter a segunda chance de vida em Cristo Jesus. Então, Bartimeu, a fé de Bartimeu, que ele teve fé, né? Então, por isso que nós não devemos ficar nos cantos triste, murmurando, chorando. Devemos chorar sim, lógico. Nós devemos chorar, podemos chorar. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nós passamos por dificuldades sim, nós passamos por tristeza sim, mas nós, no outro dia, nós vamos estar alegres, que é a promessa de Cristo Jesus para a nossa vida. Então, Bartimeu voltou a enxergar, ele voltou a enxergar e acompanhou
Jesus Cristo. Acompanhou aquela multidão todinha. Acompanhou Jesus, os discípulos, e ele foi. E Jesus Cristo falou: vai, a tua fé te salvou. A palavra de Deus fala que nós temos que ter fé tamanho do grão de mostarda. Ele é bem pequenininho, 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 aquele grãozinho bem pequenininho, que nós temos que ter essa fé. Então, essa mensagem que a tia deixa para vocês, que nós devemos ter fé, que nós devemos buscar mais. Pode ver, Bartimeu, ele era cego, mas ele ouvia Jesus Cristo, ouvia as pessoas falando de Jesus Cristo. Ele guardou no coraçãozinho dele. É isso que a tia tem para falar para vocês. E que vocês tenham uma boa semana em Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tem muitos que estão voltando às aulas. Que Deus acompanhe vocês na ida e na volta. Aqueles que voltarem a estudar. Aqueles que estão estudando em casa, que Deus dê sabedoria para cada um e que possamos buscar mais a Cristo Jesus. Amém. Tenha uma boa semana em Cristo Jesus. Amém.